É isso aí, gente. Estamos de volta, né? E ontem nós tivemos uma notícia, né? Você sabe que o nosso estado está vivendo aí essa expectativa da delação aí do Jonas, né? Antigo desembargador lá, antigo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né? E ele, como um delator, né, na figura de delator, ele jogou no ventilador, né? O Jonas Neto jogou no ventilador algo que respinga na gente aqui, tá? Respinga e respinga bem, né? Aquelas respingadas que deixam marcas. Dá uma olhadinha na matéria da época, né, com relação à delação do Jonas Neto. Delator cita que esquema de corrupção bancou R$900 mil em despesas de pesão. O subsecretário do governador do Rio era operador do esquema, diz Jonas Neto. Tá aí o pesão, né, que está enrolado. Esse aí é o novo morador de Bangu, muito rapidamente. E o Jonas Neto, ele citou, né, essa questão da delação aí. Eu vou frisar aqui a empresa da qual o Marcelinho, que é esse, não é o nosso Marcelinho aqui, não é o outro, né, que na época era subprocurador, agora ele é da comunicação, uma coisa absolutamente maluca, né, não dá para entender isso. E ele teria recebido, vou abrir aqui, ó, para ver se você reconhece o nome dessa empresa. Rico, eu vou dar um zoom aqui para ver se o pessoal de casa consegue ler. Vamos lá. Deixa eu vir para cá. Não, menos zoom, né? Foi zoom demais. Dá para ler aí direitinho? Vamos ver, Rica. Olha aqui, ó. É isso mesmo, é Milano mesmo. É Milano, gente. É a empresa que opera a merenda em Teresópolis aí há décadas, né? Desde o governo Roberto Petto até hoje. Está aí a Milano, intocável, inquestionável, né, irrepreensiva e ganhando tubos e tubos de dinheiro do nosso contribuinte sem a devida, né, prestação do serviço como a gente espera, né? Tá aí, né? As coisas começam a ficar bem mais claras, né? Se tem relação ou não, só a justiça vai nos dizer. Mas agora a imagem do dia. Vamos para a imagem do dia? Vanderlei Pérez está aqui comigo. O chefe, gente, já pegou o esquema aqui, ele já pegou o segredo da coisa, que é chegar cedo. Chegar chefe, cedo, bom dia. pegar a hora Agora, da fila, né? Bom dia. A sua imagem do dia hoje tem a ver com o que a gente começou o programa falando, né? Da preservação de um espaço público. Dá uma olhadinha nessa imagem aí, vamos lá. Eu não consegui reconhecer de cara não, Vanderlei, só fui reconhecer depois, quando você mostrou o mapinha ali. Essa fotografia mostra uma casa na esquina da Fonte Judite, no Alto. Oliveira Botelho, Rua Olga de Oliveira. Aquela ruazinha da entrada. A ruazinha da entrada, né? Da Fonte Judite, da mina, que é dos anos 1900, né? Era muito interessante porque morava nessa casa aí uma pessoa muito ilustre, o João de Oliveira Filho, que é marido da Olga de Oliveira, nome da rua, da Fonte Judite. Da rua. Agora, não foi... Ele não ganhou esse nome para a esposa por acaso ou por alguma benesse junto aos vereadores, junto ao prefeito, não. Ele foi quem doou todas aquelas áreas, aquela área do entorno da fonte. A fonte e o terreno em torno, onde depois fizeram uma pracinha, onde estragaram o terreno fazendo uma creche, uma escola ali, que não é o local apropriado para isso. Você tem um ponto turístico no porte da Fonte Judite e constrói um depósito de alunos do lado da fonte. E permitem a construção de mais moradias ali por perto, né? Tem uma espécie de uma favelinha ali que está comprometendo a qualidade da água, né? De vez em quando a água está imprópria para o consumo. Mas essa fotografia é interessante porque ela mostra a casa do João de Oliveira Filho e de um grande benemérito de Teresópolis, alguém que abre mão de um bem, não só da fonte, que era dele, mas também do entorno, né? E a gente tem mostrado aqui alguns exemplos, né, Vanderlei? Os Loper, né, que você falou, da questão da doação do terreno lá da paróquia, né? Teresópolis, a cidade experimentou desses grandes homens, né, que desapegavam mesmo de suas propriedades em prol de uma coisa maior, né, de um bem comum. Tá aí o Manuel Lebrão, né? O Manuel Ele Lebrão faz um colégio e doa ele homenageia um amigo, o Higindo da Silveira, que era um vereador, presidente da Câmara, hoteleiro, mas ele faz um prédio e dá o nome e pede que seja homenageado o amigo dele. E é um dele, senhor né? prédio, não é um prédio comum, né? É um senhor prédio. Um prédio, inclusive, que guarda os traços da construção de Portugal, né? Então, um prédio, um estilo
um estilo diferente para a gente aqui, um prédio muito nobre. E vários outros, né? As nossas fontes mesmo, não só a fonte Judite, mas o exemplo do João de Oliveira Filho foi seguido por vários outros proprietários de terras que tinha a fonte e tornou essa fonte então pública. Fonte Ângela, as fontes do Alto, né? que estão em área que eram privadas, elas foram doadas à municipalidade e aí vem a prefeitura e às vezes faz uma reforma. Algumas fontes, a maioria das fontes, as obras foram feitas pelos próprios proprietários. Né? Tem imagem dele, né, Vanderlei? Você separou uma imagem dele? Eu separei, daí o João de Oliveira Filho, à esquerda, era um juiz do Rio de Janeiro, e a Olga de Oliveira. Deixou uma filha em Teresópolis, não conheço como está a família, mas a casa ainda está lá. Agora, a diferença daquela casa, da fotografia, para a casa que restou. Mesmo a casa dele, casa que sobrou, né? Eu acho que é a próxima imagem, vamos lá, você vai ver que ponto chegou. Está aí a casa, um muro todo pichado, a casa escondida, né? Que hoje você tem que esconder as casas, né? Porque não dá para deixar colocar, aparente, né? Não dá para ter aquela casa como era, tão aberta a rua, né? Mas tá aí a imagem do Google atual, foi a imagem de ontem, mostrando a rua da Fonte Judite, Rua Olga de Oliveira, com a casa do doador desse bem público de Teresópolis. E a situação como está agora, né? Que é o que o Vanderlei mostrou até de... Agora, essa é a Fonte Judite original, 5 bicas, com a boca sem de leão ali, né? Sem os azulejos, que essa imagem foi muito retratada. Manuel Santiago, Manuel Madruga, os grandes pintores, todos que pintaram Teresópolis, pintaram essa fonte, né? Essa fonte primitiva. Ela originalmente tinha essa... Essa é a fonte dos anos 30, feita pelo Arnaldo Guinle. Né? Quando surge os azulejos? O azulejo foi revestido, na verdade. A fonte é essa aí. É a mesma, né? A fonte é a mesma. Você vê que a composição é igual, a composição é igual. Depois, em 67, primeiro ano do Dr. Valdir, ele vai então colocar os azulejos na fonte, já depois da doação. A doação é de 54, me parece. Foi 54 a doação de João de Oliveira. Legal. João de Oliveira vai viver até os anos 80. Né? Eles mudaram para Teresópolis em 49. Logo nos primeiros anos, doam essa fonte aí, nesse estado. Só que estava um pouquinho mais degradada, já não estava essa é uma fotografia dos anos 30, já não mostra com tanta... Depois, aí em 67 vai ser reformada, recebe os azulejos, recebe o nome, né? Judite, com E, não com TH. Não é com TH, é com nada E. Nada tem a ver com a Santa Católica, é a fonte Judite. Judite era uma menina filha de um veranista que passava a temporada em Teresópolis. Ela está doente e o médico recomenda que ele comprasse uma casa em Teresópolis para a filha viver, porque ela tinha problema de saúde. E vem a Teresópolis e aqui ela recupera a saúde completamente. Então ele resolve comprar a fonte, que não era dele, comprar a mina. Ele tinha uma casa ali perto da Melo Franco. Ele resolve comprar a mina e proteger a mina enquanto ele estava vivo. Mas nos anos 20 ele tem problema, ele quebra no Rio, aí ele volta para o Rio, vende a propriedade aqui e vende a fonte Judite para o Guinle. Então o segundo dono dessa fonte foi o Arnaldo Guinle. Depois o Rola arremata os bens da família do Guinle, arremata junto com a imobiliária, compra a imobiliária Teresópolis, do Armando Vieira. Depois o Rola compra do Armando Vieira e chega nas mãos então do João de Oliveira Filho nos anos 50. Então a fonte tem uma história. E ela é uma fonte já muito procurada desde os primeiros anos de Teresópolis. Sim. Já tem relato aqui, eu vi um relato ao dia de um viajante português que veio ao Rio e veio visitar Teresópolis, um amigo, que era o dono do Justiniano, dono das terras do Alto. Em 1883 ele fala que bebeu água nessa fonte, nessa mina, que tinha na descida chegando à casa do amigo dele. Ou seja, uma fonte muito antiga, de boa qualidade de água. Alguns dizem que essa água ainda é própria para consumo. Tem gente que diz que ela está sempre imprópria. Lá tem uma placa dizendo que é imprópria. Mas a gente não sabe também se foi atualizado. Mas conversando com o pessoal da saúde, eles me explicaram como é que funciona. Se a prefeitura coloca uma placa dizendo que está própria, ela é responsável por qualquer problema que venha em função dessa informação equivocada. Se diz que está impróprio, pelo menos ela está alertando, não beba. Se beber é problema seu. Então eles preferem colocar a placa de impróprio só para fugir da responsabilidade. É a cara desse governo. E a responsabilidade desses governos, né? Desses últimos governos nós viemos tendo, do governo do Estado, que é quem compete cuidar das fontes, né? E não tem esse Vamos cuidado. para a próxima foto aí, Rica. Tem mais uma, né? Tem mais uma. Essa é... Esse é um quadro do Manuel Santiago,
Ele está datado, é uma pintura dele, né? Retratando a fonte, mostrando o alto, né? Aquela vegetação. Lá e numa perspectiva lateral, né? Lateral, interessante essa Manuel Santiago. Muito legal. Nas outras duas imagens tem os versos do Manuel Pérez, né, e da Hilda Leite. São os versos que eles pintaram no azulejo Leite, né, nos anos 67. Muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Quer dizer, era bonito, né? Aí a gente hoje a gente tem um contraste muito grande, porque esse azulejo aí nem é português, é um azulejo pintado apenas, né? Mas você vê isso tudo pichado como está hoje, é muito deprimente, né? E olha a situação que a gente mostrou hoje, olha só, gente. A gente reclama dos políticos, mas nós temos um povo que merece os políticos que tem, né? Verdade. Porque isso aí quem faz não é político. Não é político. Eu não vi nenhum vereador, nem prefeito pichando isso aí. Embora alguns deles tenham até capacidade para possam até ter feito isso sujar, em algum momento da vida. Em algum momento, mas eles não fizeram isso aí, eu tenho certeza disso. Quem faz isso aí é o povo. É a pilantra. Essa é uma essência da gente, né? Então são garotos de 14, 15 anos que os pais criam como gente e são bichos aí fazendo essas maldades com a cidade. Isso aí não tem justificativa, esse tipo de coisa. E está avançando, tem justificativa. Tá? Todo o prédio da cidade, prédio público, residência particular. Todos os prédios estão passando por esse problema. Aliás, a gente deixa um alerta aqui ao comando da Polícia Militar para que faça uma operação aí específica para essa questão da pichação, porque está excessivamente, né? A gente tem exemplos bacanas aí, né? Vamos trazer o Dória para cá, né? Para fazer uma consultoria, para ver como é que trata do pichar. Lá ele está resolvendo. Lá ele resolveu e apanhou muito, né? Apanhou, mas está resolvendo. O que a gente quer, político não tem que ser bonzinho, ele tem que resolver o problema da população, né? E o Dória tem feito isso lá em São Paulo muito bem, inclusive, né? Diga-se de passagem, muito bem. Aqui a gente está precisando disso. Choque de ordem para ontem. E eu disse aqui no começo do programa, Vanderlei, a grande vantagem, né, em relação ao enfrentamento ao pichador é que ele assina o crime dele, né? Então, é fácil de chegar nele. E né? Num pequeno serviço de investigação, você descobre todos os pichadores. Porque, na verdade, a pichação é uma assinatura. Claro. Então, a assinatura... Ele assinou o crime dele ali. Em São Paulo é mais complicado, porque lá o crime organizado está ligado à pichação. Aqui é só vagabundo mesmo. São esses pichadores, são filhos de bacanas. É playboy, é filho de classe média, não é pobre, porque pobre não vai comprar uma lata de tinta. Com esse dinheiro ele compra uma droga e multiplica. O vagabundo pobre ele vai partir para outra, né? Isso aí quem está fazendo são filhos de pessoas até ilustres da cidade, são pessoas que são filhos que os pais não tomam conta ou se sabe que estão com alguma irregularidade, né? O pai tem que abrir a mochila dos filhos. Né? Tem essa coisa do filho chegar com a mochilinha escondida e enfiar debaixo da cama e o pai acha, não, é privacidade dele. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Quem criou filhos sabe que tem que fazer esse acompanhamento. E a nossa policiada, quando pegar, gente, ó, muito carinho com eles, tá? Mas olha, com muito carinho mesmo. Trata com aquele jeitinho que a gente sabe. Nada de dar cascudo que machuca os dedos, né? Vai machucar o dedo no cacetete. Vamos usar daquele carinho especial com essa galera que eles merecem, né? Chefe, obrigado pela participação de novo. Hoje foi uma pena mostrar uma imagem bonita, né? E uma imagem na sequência e uma imagem ruim, o contraste disso. Né? Mas é a nossa realidade. Mas essas imagens do passado nos fazem, né, mexer aí com as nossas estruturas para a gente pensar melhor o futuro. E não é esse futuro que a gente quer, não, gente. Esse presente aí não é isso, né? Não é isso mesmo. E como o Vanderlei disse muito bem, a culpa é da população que deixa isso acontecer, mas o nosso poder público também tem que agir. Cadê a Secretaria de Cultura? Cadê a Secretaria de Turismo? Cadê a Secretaria de Serviços Públicos, que já não foi lá ontem, né, para resolver esse problema? Né? Tem que esperar aparecer na capa do jornal. A pichação, existe uma técnica para você evitar o pichador. O pichador, ele quer ver o monumento dele à mostra. Ele é uma obra de arte na cabeça dele. Para ele é uma obra de arte que tem que ser exposta. Então, contra o pichador, você tem que fazer um processo de retirada da pichação imediatamente. Quando eu fui secretário de Cultura em 2009 e 2010, nós tínhamos um problema muito grande com a Casa de Cultura, com muita pichação. E lá eu resolvi o problema da pichação da casa. Depois, nós colocamos até um serviço de vigilância e tudo, iluminação, mas num primeiro momento, nós pintamos a casa, recuperamos as paredes e tinha lá uma lata de tinta vermelha e uma tinta branca que o funcionário da limpeza, ele corria a casa de manhã e via se tinha pichação. Ele apagava antes das 9 da manhã.
Então o pichador não dava. Ele ia né? gastar a tinta dele, que aquilo custa dinheiro para ele. Claro. Né? Então ele tem que usar, ele tem que colocar a sua obra de arte, uma coisa vai ficar lá. Então isso aí é um monumento ao pichador. Ele está com as suas obras de arte em exposição. Né? Então nós temos que, então a prefeitura tem obrigação, tá aí, tem gente para isso, tem dinheiro para isso, tem que chegar lá. Pichou à noite, limpa de manhã. Tem que limpar para na hora, de pichar. E a próxima, se você olhar essa imagem, se você voltar lá uma semana depois, nós vamos ter outras assinaturas. Porque viu que ali é o local, né? É um local de exposição, é um mural. Está dando certo, vai outra então, tá dando certo. Então isso aí é culpa do poder público, claro. Nós temos uma população que não contribui, que está fugindo do caminho, mas você tem um político que deixa isso acontecer e até incentiva quando mantém um mural desse vivo para o turista ver, para o visitante e para as pessoas que usam a fonte. Essa fonte é muito procurada, todos os dias as pessoas lá usam sua água. É um turístico da cidade. Né? E é uma coisa muito feia para a cidade, precisa mudar esse quadro. Né? Quem que vai querer tirar uma foto com essa fonte ao fundo, gente? Ninguém. De jeito nenhum. E você vai ver logo mais no Jornal Diário Direto da Redação, a matéria especial que o Marcelo Medeiros fez lá, inclusive mostrando que está faltando iluminação pública, está faltando uma série de coisas que acabam contribuindo também. Está escuro, os caras vão agir sem nenhum tipo de pudor. Chefe, obrigado pela participação. Prazer, meu caro. Amanhã tem mais, hein, gente? Amanhã tem mais imagens do dia. Eu vou ficando por aqui, rapidinho estou de volta, tá? Não saia daí que ainda tem mais coisa, tem mais entrevista e tem as notícias que nós vamos repercutir daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu estou de volta.